Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Por aqui tenho duas coisas para vos dizer. Primeira, não tenho grandes novidades. Bem, na verdade, a minha mãe fez aniversário, fez anos. Tivemos uma festa no fim de semana para festejar o aniversário dela. Foi uma festa dupla porque a mãe do meu padrasto, a minha avó, do lado do meu padrasto, também fez aniversário, também fez anos, portanto foi assim festa dupla, muita gente, muitas pessoas a conviver. Eu gosto sempre destes eventos. Ainda por cima, a minha família, do lado da minha mãe, barra do lado do meu padrasto, junta-se imensas vezes, portanto fazemos sempre imensos convívios, imensas festas, portanto estamos super à vontade uns com os outros, é sempre tão divertido estarmos juntos. Enfim, foi muito bom também poder festejar o aniversário destas 2 pessoas tão importantes para a família, tão importantes para mim também. Portanto, foi muito bom. Depois, que tenho mais para vos contar? Tenho para vos contar que estou com o nariz super entupido, não sei o que é que aconteceu, acordei hoje de manhã com o nariz assim e, sinto que não vou conseguir passar este episódio sem ou fungar, que é uma coisa que eu detesto fazer e não quero de todo fazer, porque acho que, principalmente usando um microfone, fica super desconfortável para quem está a ouvir, ou então vou ter que pausar para assoar o nariz, o que também não é muito favorável. Portanto, o que eu vou fazer é, eu vou pausar para assoar o nariz, mas vou cortar depois essas partes para vocês não terem que me ouvir assoar o nariz, que é uma coisa horrível. Portanto, e eu sou consumidora de podcasts, eu sei que às vezes qualquer barulhinho assim fora do normal já é um bocadinho desconfortável. Portanto, olhem, acho que é isto que tenho para vocês. Não tenho assim grandes novidades, estou entupida. O meu nariz nunca é muito forte, sabem? Mesmo durante o ano, eu sinto que o meu nariz vacila imenso. De volta e meia fica entupido, tenho rei. Olha, não vou ser gráfica. Pronto, mas não sou muito forte. Não sei se. Tenho que ir perceber se por acaso tenho rinite alérgica ou qualquer coisa assim, porque às vezes basta uma coisinha que eu. Às vezes basta remexer uma gaveta que já não remexia há muito tempo, que pode ter, sei lá, poeirinhas e coisas e não sei o quê, que eu fico logo o dia todo com o nariz entupido, é impressionante, impressionante. Enfim, mas pronto, não tenho grandes fofocas para vos contar esta semana, portanto foi isto que aconteceu. Por isso eu diria que vamos ao tema de hoje, que nos chega de uma seguidora. Na verdade eu recebi até várias questões parecidas com esta, que foram questões que me fizeram na caixinha tirateimas, na caixinha de perguntas tirateimas da minha página de Instagram, e que diz o seguinte: passou um ano desde que terminei uma relação de 4 anos. Há muito que não tinha aquele amor. Há uns dias descobri num post de parabéns que ele já tem namorada e fiquei em choque e mal durante 2 dias. Estou solteira, não tenho ninguém. Por que é que isto custa? Por que razão fiquei mal? Bem, em primeiro lugar, vamos começar pelo choque. O que é que está realmente por detrás deste choque ao ver o ex com uma pessoa nova? E não é difícil de imaginar, sei lá, que terás seguido com a tua vida, digo eu, estavas estável, não querias voltar com a relação, até porque sentias que a relação já não te preenchia, não é? A nossa seguidora diz-nos que já não sentia aquele amor, mas de repente surge esta notícia de que o teu ex-namorado tem uma pessoa. E do ponto de vista psicológico e até biológico, e esta era uma das primeiras coisas que vos queria trazer, é que do ponto de vista psicológico e biológico, este choque faz-me todo o sentido. Porquê? Porque, em primeiro lugar, há uma quebra inesperada das expectativas que possivelmente terás criado sobre esta pessoa, sobre a vida desta pessoa e até sobre ti própria pós-término. Ou seja, mesmo quando o amor já não existe, nós criamos uma narrativa interna sobre esta pessoa e sobre a vida desta pessoa sem nós. Porque o nosso cérebro, como nós já falamos muitas vezes, gosta de previsibilidade, gosta de saber o que é que vai acontecer. E portanto, nós todos criamos estas narrativas sobre os outros e até sobre os términos, por exemplo, estamos a falar de um término, por isso é que estou a especificar sobre esta situação, mas nós gostamos de criar narrativas sobre os outros, daquilo que nós achamos que é quase como se fosse uma espécie de história mental sobre aquela pessoa, sobre como imaginávamos que seria a vida dela depois, sobre como achávamos que tudo iria desenrolar-se, sobre quem ela é neste momento da sua vida, sobre o que está a sentir neste momento da sua vida também. E provavelmente o que aconteceu é que a realidade não correspondeu a esta narrativa interna. Talvez pudesses ter imaginado que ele iria sofrer muito, ou que te iria amar sempre, ou que tu ias apaixonar-te primeiro, sei lá. Enfim, tantas possibilidades, tantas narrativas que podes criar, tantas narrativas diferentes que às vezes criamos sobre uma pessoa ou sobre uma situação.
E quando de facto tu vês que ele tem alguém, essa história, essa narrativa meio que é deitada por terra, porque de repente quebraste com a previsibilidade que tu precisavas para saberes navegar esta nova fase da tua vida. E na verdade, esta nova fase da tua vida já tem quanto tempo? Um ano. Passou um ano desde que terminei uma relação de 4 anos. Mas mesmo assim, às vezes um ano, isto é uma coisa que eu digo muitas vezes em consulta, um ano é o tempo que nós precisamos para terminar com todos os paralelos temporais. É quando faz um ano do acontecimento que o paralelo temporal deixa de ser sobre o que é que eu estava a fazer o ano passado com aquela pessoa, neste dia em específico ou nesta data especial, e passa a ser sobre o ano do término. Portanto, o paralelo temporal do meu Natal 2025 é o Natal de 24. O meu paralelo temporal do Natal de 26 é o de 25. Portanto, fazer um ano é importante para muitas pessoas para quebrar com estes paralelos temporais. E pode acontecer que esses paralelos ainda não tenham desaparecido da tua vida totalmente. E portanto, esta narrativa interna que tu criaste sobre como é que seria a tua vida depois de terminares, a vida dele depois de terminares, enfim, quem se iria apaixonar primeiro, quem iria seguir em frente, quem iria querer voltar, quem iria sentir-se mal, quem iria ficar triste, tudo isso mudou de repente, porque tu viste esta fotografia e porque de facto percebeste que esta pessoa tem alguém. E para além disso, esta notícia coloca também em evidência, ou seja, coloca no teu radar o luto da relação, a perda desta pessoa, que talvez até já estivesse resolvido, mas que de repente se torna de novo evidente, que é, esta pessoa já não está mesmo disponível. Por muito que tu já o soubesses, e acredito que sim, acredito que se calhar até nem pensasses muito nele assim, on a daily basis, não é? No teu dia-a-dia, mas por muito que tu já não o queiras, ou que já não o quisesses, agora tu não podes mesmo voltar a esta pessoa. Tu já não podes mesmo voltar a ter esta pessoa contigo. E é interessante porque isto também bate com questões do fruto proibido, não é? Que falamos muitas vezes, que é, eu não quero uma coisa até eu sentir que não posso ter essa coisa. Quando eu sinto que não posso ter essa coisa, parece que eu quero um bocadinho mais. E isso também, ou seja, esta notícia também coloca em evidência esta perda, este luto. De repente não estás só a fazer o luto da relação, estás a fazer o luto do que tu achavas possível acontecer mesmo depois de terminar a relação. Isto é uma hipótese, claro, não sei o que vai na cabeça da nossa seguidora, mas é uma hipótese. Deixem-me também dizer-vos que ver o nosso ex a publicar uma fotografia ou a dar os parabéns ou o que quer que seja a uma nova pessoa, portanto descobrir que ele tem uma nova pessoa, também traz muitas vezes uma grande pressão social que parece que fica implícita e que nós já falamos imensas vezes aqui também, que é esta pressão para. E nós vivemos numa cultura onde estar numa relação é visto como sucesso e não estar numa relação é visto como fracasso. Toda a gente sabe isto, nós aprendemos isto desde muito tenra idade. E portanto a sensação que dá, a sensação que nos traz é eu fracassei e ele não fracassou. E isto vem, está associado a esta pressão social para estar numa relação, que também falaremos mais à frente. Mas isto para dizer que este choque não me choca a mim, portanto não me espanta, porque me parece que pode estar a sinalizar outras coisas que não sejam só amor, ou seja, não me parece que este choque possa estar a sinalizar amor ou sinalizar que queres voltar com esta pessoa. Acho que pode ter a ver com outros mecanismos, com outros impactos, com outras nuances e coisas que acontecem dentro de nós enquanto seres humanos e que nós vamos, obviamente, falar sobre hoje, e é isso que vos quero trazer, não só sobre esta lógica de ai, ficaste tão triste porque se calhar ainda gostas dele. Não. Há muitas outras razões pelas quais isto poderá estar a acontecer. E portanto, respondendo à tua pergunta, porquê é que isto custa? Por que razão fiquei tão mal quando vi esta fotografia? Então vou dar-te aqui algumas hipóteses. Como nós já percebemos, o que dói muitas vezes é a nossa vida atual, a vida real, não é a relação que está para trás. Porque se nós formos sinceros, e esta é uma das mensagens mais importantes, talvez não seja o amor que nós temos a esta pessoa. Este amor já tinha ido, este amor já estava resolvido. Isto foi uma coisa que tu disseste até na própria pergunta. Portanto, não me parece que a questão seja esta. Então o choque pode estar a sinalizar outras coisas importantes. Por exemplo, a assimetria temporal, ou seja, sentir que o outro seguiu em frente primeiro. Há uma assimetria na forma como vocês seguiram em frente com a vossa vida. E aqui entram contas que ninguém faz, mas que toda a gente sente. Ou então contas que ninguém diz, mas que toda a gente faz. Acho que assim é que é. Ninguém diz que faz, mas toda a gente faz. E é claro que nós sabemos que o pós-término não é uma corrida para ver quem chega primeiro a um determinado lugar, porque isso não existe. E isto é uma coisa que eu digo imenso em consulta, que é,
Nós não vivemos num sprint para ver quem chega em primeiro. A vida não é um sprint. "Ai, vou chegar primeiro que tu, eu vou alcançar esta meta". A vida é uma prova de resistência, é sobre nós resistirmos, é sobre nós sermos resilientes, é sobre nós sabermos onde queremos chegar. Nós queremos chegar até uma determinada meta, que são os nossos objetivos de vida, e nós não estamos preocupados sobre quem é que vai chegar primeiro que nós estamos preocupados em chegar. É como se fosse uma maratona. Quando nós vamos correr a maratona, à partida é uma prova de resistência, nós queremos é resistir para chegar até ao fim, não queremos chegar primeiro, não é esse o ponto. O que eu quero dizer é que cada pessoa entra num processo interno diferente, cada luto é diferente, a forma como nós ultrapassamos uma perda, processamos a dor é absolutamente e obviamente diferente. Mas isso não significa que simultaneamente, ainda que nós saibamos racionalmente que cada um processa a dor e a perda e o luto da relação de uma forma diferente, ou diferente entre si, não é muito única, não significa que simultaneamente não exista esta espécie de desejo interno de sermos os primeiros a ultrapassar e de sermos os primeiros a ficar bem, com muitas aspas. E por isso é que quando nós vemos o outro avançar antes de nós, ficamos com esta sensação de até quase como um desequilíbrio, uma sensação automática de desequilíbrio. E não é porque nós queríamos voltar ou porque ainda amamos a pessoa, é porque emocionalmente nós sentimos que a vida está a acontecer mais depressa. E não está, não necessariamente. Cada pessoa fez o luto à sua forma. Até porque a vida não é um sprint, a vida é uma prova de resistência. E portanto, se a vida não é um sprint, se a vida não é sobre chegar primeiro, chegar mais rápido, se a vida é sobre nós resistirmos, sermos resilientes e conseguirmos terminar a prova até ao fim, independentemente de haverem pessoas a chegar depois ou a chegar primeiro que nós, porque não é sobre isso quando nós corremos uma maratona ou quando fazemos uma prova de resistência, não é sobre o primeiro lugar, é sobre conseguir chegar ao nosso objetivo, conseguir chegar à meta, independentemente do tempo que demorarmos. Portanto, se efetivamente nós sabemos que a vida é isto, então o que é que me leva à diferença entre não querer voltar com esta pessoa, mas também não querer ficar para trás? Porque isto é algo muito importante a desconstruir. Nós muitas vezes não queremos efetivamente voltar. Nós sabemos porque é que a relação acabou, nós sabemos que não funcionava, nós sabemos que não nos fazia sentido voltar àquele lugar, mas ao mesmo tempo nós não queremos ficar para trás, é quase instintivo. E isto liga-se muito e muitas vezes à nossa autoestima e também ao nosso status relacional, esta ideia de que quando alguém que já foi teu se envolve, que já foi teu com muitas aspas, né? Porque ninguém é de ninguém, mesmo quando se ama alguém, não é? Mas quando alguém que já esteve numa relação contigo se envolve com outra pessoa, parece que há uma mudança silenciosa no papel que essa pessoa ocupava na tua história. E até iria mais longe, que é no papel que tu ocupas na história dessa pessoa, que deixou de ser de maior relevância. Portanto, tu já não és aquela pessoa que aquela pessoa está a tentar ultrapassar. Tu já és a ex-namorada e isso move-te para um papel diferente na vida daquela pessoa. E muitas vezes isto mexe com o nosso ego e com a nossa autoestima. Um ego saudável, atenção, não estamos a falar aqui de lutas de egos ou de vinganças ou etc. Estamos a falar sobre mexer com o nosso ego e com a nossa autoestima, porque ninguém gosta de sentir que está a perder lugar na vida do outro, principalmente se esse outro é uma pessoa que é importante para nós e com quem nos preocupamos. E depois há uma sensação também, como já falávamos, de pressão social, o que nos leva também ao papel da comparação social e das redes sociais, não é? E da pressão que a sociedade faz sobre nós em relação a estarmos solteiras, que é eu estou sozinha e ele não, o que é que isto diz sobre mim? E deixem-me já deixar este spoiler de que não diz absolutamente nada. Não diz absolutamente nada, mas eu compreendo porque é que mexe connosco. E nós precisamos de falar sobre isto, precisamos de falar sobre o papel da comparação, porque ninguém quer admitir, mas todos nós nos comparamos. Comparar é importante, é automático, faz parte de nós enquanto seres humanos. As redes sociais, inclusive, mostram-nos que a comparação pode trazer coisas positivas à nossa vida, mas também muitas coisas negativas. Até porque as redes sociais também se tornaram terreno fértil para uma comparação mais rápida, uma comparação mais fácil, uma comparação extremamente injusta. Porque o que nós vemos nas redes sociais não é realidade, é um excerto. É um momento bonito, é uma fotografia que foi escolhida de forma muito intencional para ser publicada naquele dia, àquela hora. Mas mesmo sabendo isto tudo, o nosso cérebro compara. E compara porquê? Porque é que a comparação, porque é que eu digo que a comparação é importante, é automática, faz parte de nós e até nos ajuda em alguns momentos? Porque nós precisamos de garantir o nosso lugar social. Nós precisamos, enquanto seres humanos, nós temos uma herança genética dentro do nosso ADN, dentro da nossa mente,
que é, eu preciso pertencer ao grupo, porque se eu não pertencer eu não sobrevivo. Isto acontecia quando nós éramos povos recoletores. Se eu não pertenço a esta tribo, se eu não pertenço a este grupo, eu vou morrer, sem alimento, sem abrigo, sem nada. Portanto, eu tenho que pertencer ao grupo para sobreviver. Nós sobrevivemos porque vivíamos em grupo. E, portanto, esta comparação, o saber em que nível é que eu estou comparado com os outros, será que eu sou o elo mais fraco? Será que, comparando com os outros, eu tenho mais hipóteses de ser bem-sucedida, de me suceder a nível social? Portanto, isto é biológico e é normal que aconteça. Agora, o que não é normal é quando nós pegamos nessa comparação, que pode ser saudável e que transpondo agora para o século XXI, pode ser importante para nós percebermos onde é que eu estou e onde é que eu queria estar, o que é que me inspira. Isto é uma coisa que eu também trago muito para a consulta, que é, vamos pegar na comparação e transformá-la em inspiração. Esta comparação está a inspirar-te ou está a derrotar-te? Porque se está a derrotar-nos, a fazer-nos sentir mal connosco, a baixar a nossa autoestima, a fazer com que nós deixemos de gostar da pessoa que nós somos, deixemos de gostar do corpo que nós temos, da casa que nós temos, da vida que nós escolhemos, ou da vida que nos calhou, na teoria genética e social, então não é uma comparação saudável, nem é uma comparação que eu quero alimentar. Por outro lado, se eu consigo transformar esta comparação em inspiração, será que eu consigo inspirar-me nesta pessoa para eu me aproximar da pessoa que eu quero ser? Então aí poderá ser uma comparação mais saudável. E por isso é que eu digo que as redes sociais podem ser úteis neste sentido. Eu posso fazer uma curadoria daquilo que eu quero ver nas minhas redes sociais, daquilo que eu quero que esteja nos meus feeds, nos meus stories, de pessoas que me inspiram, de pessoas que me fazem sentir que sou capaz de fazer o mesmo ou de fazer parecido, sabem? Esse é o tipo de comparação que faz sentido. Mas isto para dizer que, portanto, já me alonguei aqui num tema que não era exatamente o que eu vos queria dizer. O que eu quero dizer é que, mesmo sabendo que aquilo que nós estamos a ver na rede social, no caso, é um excerto, foi pensado especificamente para aquele dia de aniversário, uma fotografia escolhida a dedo. Mesmo assim, o nosso cérebro compara-se. Mesmo sabendo tudo isto, compara quem é que tu és agora com quem tu achas que deverias ser agora, compara o lugar que tu tinhas na vida desta pessoa com o lugar que esta nova pessoa ocupa, compara o tempo que tu demoraste a avançar para uma nova relação com a aparente velocidade do outro, que também não sabemos muito bem sobre isto, não é? Qual é que foi a velocidade do outro, o que é que ele sentiu, o que é que ele ainda sente, o que é que ele ainda sofre, não sabemos. Compara muitas vezes a imagem corporal da outra pessoa e a tua imagem corporal. Esta pessoa é mais bonita, esta pessoa é mais feia, esta pessoa é mais alta, esta pessoa é mais baixa, ela é mais loira, eu sou mais morena, ela tem cabelos caracóis, eu tenho cabelo liso, enfim. E aqui entra um ponto muito importante que é a sensação de substituição. De sentir que, não porque tu foste realmente substituída, porque não foste, isso não existe, mas porque nós funcionamos por papéis na nossa vida. Alguém desempenhava um papel na tua vida, tu desempenhavas um papel na vida dessa pessoa e tu sentiste que agora esse papel é desempenhado por outra pessoa e a tendência que nós fazemos é interpretar como substituição. Mesmo que até a nível racional, e relacional também, mas racional, nós saibamos que isto não é verdade, que não houve efetivamente uma substituição e que o teu papel na vida daquela pessoa continua a existir. É um papel muito único. Faz sentido isto? E muitas vezes isto ativa aquela famosa pergunta que é, pergunta não, aquela famosa frase, que é, eu se calhar não era assim tão especial. Se ele avançou, se ele já avançou tão rápido, ou se ele já avançou, independentemente de ser tão rápido ou não, então é porque eu não era assim tão boa para ele, eu não era assim tão especial, ele não gostava assim tanto de mim. E claro que eras, e claro que tu continuas a ser, porque uma nova relação não invalida a importância da relação anterior. Repitam comigo, uma nova relação não invalida a importância da relação anterior. Mas voltando à pressão social, há muitas vezes uma sombra que anda a pairar sobre nós, mesmo quando nós achamos que somos super independentes e donas da nossa vida, porque que é esta sombra de, e lá está, reforçando esta ideia que já falamos, de que nós vivemos numa cultura, numa sociedade que tem opiniões muito fortes sobre como a nossa vida deveria ser e nos relacionamentos isso é por demais evidente, mas nós temos esta sombra que anda a pairar sobre nós sobre relacionamentos, não é? Que é esta pressão não vem só da família ou das perguntas clássicas do Natal, então e os namorados? Esta pressão vem dos filmes, das séries, das músicas, das redes sociais, do algoritmo do Instagram, muitas vezes até das nossas amigas, mesmo sem querer, onde existe esta ideia implícita de que estar numa relação é estar no caminho certo e que se fores solteira parece que existe sempre um entretanto, ou seja, tu estás solteira e portanto tu estás à espera do teu momento, tu estás à espera da relação,
quase como se estar solteira fosse um espaço, um entretanto, um espaço entre vidas e não uma vida em si própria, não é? Isto é por demais evidente, por exemplo, quando ouvimos pessoas a dizer: eu estava com a minha amiga solteira e estive a tentar, arranjar casamentinho entre ela e o amigo do meu namorado", ou estive a tentar, pôr a minha amiga a conhecer pessoas novas através de não sei de onde. Porquê? Uma coisa era se a tua amiga se pedisse ajuda neste sentido, mas nós colocamos esta pressão nos outros, esta pressão para estar numa relação. Somos nós muitas vezes, nós somos os amigos que fazemos isso muitas vezes. E o problema desta pressão é que ela cria uma narrativa na nossa cabeça que diz coisas como: eu tenho que acompanhar o ritmo dos outros, eu estou atrasada para viver XYZ, estou atrasada para casar, estou atrasada para ter filhos, para comprar uma casa, parece que toda a gente está a avançar, menos eu. E é claro que, quando nós vemos o nosso ex a aparecer com uma pessoa nova, esta narrativa torna-se ainda mais evidente porque ativa esta sensação de desfazamento social, ainda mais, que é uma pessoa com quem eu estava a construir este mesmo futuro que me foi dito desde muito, muito jovem, que é aquilo que deve acontecer na minha vida, e de repente esta pessoa está a construí-lo com outra pessoa. É quase como se o castelo de cartas se desmoronasse por completo. A ciência chama a isto de pressão para a norma, que é esta tendência para nós querermos alinhar-nos com o que é esperado do nosso grupo social. E por isso sentir que estamos fora da norma ativa muitas vezes desconforto. E é super interessante nós pensarmos sobre isto, porque, por exemplo, se uma pessoa faz parte de um grupo social em que todas as amigas estão a casar, a ter filhos, a viver junto, é normal que a pressão para a norma seja casar, ter filhos, viver junto. Se eu faço parte de um grupo social em que todos os meus amigos estão a viajar pelo mundo, sei lá, a despedir-se dos seus trabalhos 9 5 e ir trabalhar para o estrangeiro, ou ir trabalhar por conta própria, ou fazer coisas absolutamente diferentes no campo das viagens, do trabalho, enfim, se calhar o meu fora da norma, aquilo que me ativa desconforto, é não estar alinhada com aquilo que é esperado deste grupo social. Ou então, se o meu grupo social, por exemplo, está neste momento da sua vida a estudar, por exemplo, a aprimorar os estudos, a apostar na carreira, então se calhar vai ser essa a minha pressão para a norma. Portanto, é super importante pensar que inserirmos em grupos diferentes vai mudar a pressão que nós sentimos para nos encaixarmos e alinharmos com as expectativas desse grupo. Mas aqui é que está a parte importante. Nós precisamos de compreender esta pressão para não lhe cedermos. E há aqui outra sensação que quase ninguém admite em voz alta também, mas que vive muitas vezes connosco, muito quietinha dentro de nós, que é a solidão percebida. Esta sensação de solidão percebida. E atenção à palavra percebida, porque tem a ver com a forma como nós sentimos solidão. A solidão é uma coisa muito subjetiva, até porque uma coisa é estar solteira e gostar de estar solteira, outra coisa é sentirmos-nos sozinhos. São coisas completamente diferentes. E nós podemos ter uma vida cheia de amigos incríveis, família presente, um trabalho que adoramos, hobbies, viagens, tudo, até estar numa relação e sentirmos-nos sozinhas. E podemos não ter absolutamente nada disto e não nos sentirmos sozinhas. Porque estar só, uma coisa é estar só, e quando eu digo aqui sentir-nos sozinhas tem a ver com solidão. Portanto, uma coisa é estar só, outra coisa é estar sozinha. Eu posso estar sozinha no sentido de fisicamente estou sozinha no espaço, por exemplo, eu agora estou sozinha no espaço, a falar sozinha, entre aspas, mas eu não me sinto só. E eu posso estar numa sala cheia de gente e sentir-me só. Portanto, isto para dizer que a solidão é algo subjetivo, que se sente de uma forma muito única e muito pessoal. Não são os outros que nos dizem o que nós podemos ou não sentir, porque a solidão percebida não é sobre quantas pessoas nós temos à nossa volta, é sobre como nós nos sentimos por dentro, no contacto connosco. E, portanto, muitas vezes esta pressão social também vem deste lugar de ai, deves-te sentir tão só, deves-te sentir tão sozinha. Não, não necessariamente, não sinto, sabem? Esta lógica de eu posso estar sozinha e não me sentir só. Porque a solidão percebida também tem a ver com o quanto nós nos sentimos amadas, com o quanto nós nos sentimos parte de grupos, parte de ambientes de pessoas que gostam de nós, mesmo que elas não estejam à nossa volta neste preciso momento. Mas essa lógica que muitas vezes nos é passada de que tu deves te sentir tão sozinha, quase que nos faz questionar: será que eu me sinto mesmo sozinha? Será que eu estou só? Será que eu precisava efetivamente de estar numa relação?
E atenção que questionar estas coisas não significa que estás a ceder a essa pressão. Quer dizer, se calhar estás um bocadinho a ceder a essa pressão, mas não há nada de errado em questionar isto. Significa que somos humanos, não é? E que existe em nós uma necessidade real e até muito bonita de ligação, de afeto, de ser vista pelos outros, claro que sim. Mas é importante nós percebermos o que é nosso e uma vontade real nossa e o que é pressão social. Outra coisa muito importante que também vos queria falar, que também pode ser um fator de choque, é esta carência afetiva ou até falta de novidade na nossa vida atual, e que está tudo bem que exista, porque nós somos humanos, queremos e precisamos de contacto, mesmo que até gostemos de estar solteiros e não nos sintamos sós, nós ainda assim temos necessidade de proximidade, de contacto, de amor, de carinho. Isto é natural, é humano. E a verdade é que nem sempre se ativa no dia a dia, porque nós temos outras fontes de amor, de contacto, etc. Ou assim se espera, mas que se ativa quando nós vemos alguém que já foi todas essas coisas para nós, a sê-lo para outra pessoa. E portanto, quando tu vês uma fotografia do teu ex com outra pessoa, quando percebes que ele está numa nova relação, isto a ativar de uma forma até saudável, algum nível de carência ou até de falta de novidade, de haver uma novidade romântica na tua vida. E está tudo bem que assim seja, que possa ter ativado essa tristeza. E atenção que a nossa seguidora diz uma coisa muito importante que é: fiquei mal durante 2 dias. Ficar mal durante 2 dias parece-me até um prognóstico bastante interessante, bastante positivo, que é: ok, eu fiquei triste com isto, está tudo bem, eu senti-me mal, fiquei em choque e senti-me mal durante 2 dias e depois segui em frente. Esta parte ela não diz, mas eu estou a assumir que possa ter sido assim. E depois segui. Senti alguma carência neste sentido, o que é normal e humano. E depois segui em frente. Pode acontecer também de teres sentido, eu não sei, estou aqui a fazer também esta assunção de que talvez ainda não construíste totalmente a tua identidade pós-relação. Porque muitas vezes o fim de uma relação longa obriga-nos a reorganizar a nossa vida, não é? Reorganizar os nossos papéis de vida, os papéis que nós desempenhamos no nosso dia a dia, os nossos hábitos, as nossas rotinas. E muitas vezes a ausência dessa nova rotina, desses novos hábitos, e tu ainda não teres construído a pessoa que tu queres ser, pode ter trazido algum choque também. Por exemplo, teres em ti, a pessoa que tu gostarias de ser, mas que ainda não conseguiste alcançar. Portanto, esta identidade pós-relação. Pode acontecer. E pode acontecer também teres em ti medos adormecidos, o medo de não encontrar alguém, medo de ficar sozinha, medo de não ser suficiente, todos eles medos bastante comuns, documentados na literatura também sobre pós-relação e sobre luto relacional. Toda a gente que terminou uma relação ou que já terminou, em algum momento da sua vida teve estes medos específicos, pensou estas coisas. Ai, se eu ficar sozinha para sempre. Ai, eu nunca mais vou gostar de ninguém como gostei dele. Ai, eu nunca mais vou ser amada da mesma forma. Ai, eu não fui boa o suficiente. Está tudo certo nós pensarmos estas coisas, desde que nós consigamos compreender que isto são medos irracionais, obviamente super comuns num contexto de luto relacional, mas que não definem o nosso futuro, porque são só isso mesmo, medos. É só pensamento a ser pensamento. E está tudo certo, desde que não acreditemos neles. Dizer-vos também que o fim de uma relação não termina no dia em que nós dissemos acabou. E nós precisamos de desmistificar isto também. O fim de uma relação não acontece no dia em que alguém diz: olha, eu acho que nós devíamos terminar. Isso é só o evento, não é o processo. E é interessante nós pensarmos nisto, porque há relações que acabam antes do evento em que se oficializa esse término. E há também outras relações que até continuam depois desse evento em que se oficializa o término acontecer. Há relações em que eu digo: olha, já acabou, eu quero terminar, e ainda assim eu continuo a encontrar-me com a pessoa, a ter sexo com a pessoa, a mandar mensagens à pessoa, a fazer com que a pessoa faça parte da minha vida, e portanto o término, efetivamente, o processo de luto, efetivamente não está a acontecer da forma que deveria, ou da forma saudável. E há relações em que eu ainda não disse, não verbalizei que quero terminar, ainda estamos numa relação oficialmente, mas eu sinto que já não estou aqui, eu sinto que já estou a fazer o luto da relação. Isto é uma coisa que eu vejo muitas vezes em consulta também, que é: eu já estou a fazer o luto desta relação há 1 ano e, portanto, no dia que terminar, eu sinto que o meu luto já está em bom caminho para se resolver. Porque o cérebro e o coração não trabalham por decreto-lei, não é? Não tem a ver com vamos assinar um papel, ok, hoje vamos acabar, já está, já assimilei, não preciso de mais tempo. Claro que precisamos, muitas vezes. Ou então já tivemos esse tempo antes. E muitas vezes, e pegando na história desta ouvinte, muitas vezes, quando já não há amores, havia hábitos, rotinas, tradições, havia inside jokes, havia histórias,
juntos, não é? Que não se apagam, vão se digerindo, vão enfraquecendo à medida que o tempo vai passando. E por isso eu acho possível e até bastante natural que um ano depois, mesmo que super resolvida racionalmente, mesmo que verbalize já não havia amor nesta relação, ainda existam momentos em que alguma coisa que aconteça ativa memórias. Por exemplo, veres o teu ex a ter uma nova relação. Que não significa que não tenhas superado esta relação, significa que estás a reorganizar a tal narrativa interna que tínhamos falado. E reorganizar esta narrativa demora. E fazer o processamento e digerir estes hábitos, as rotinas, as tradições, as piadas privadas, às vezes demora. O luto não é linear, nenhum luto, na verdade, o é. Tem avanços, tem recuos, tem altos, tem baixos, tem dias maus, tem dias bons, tem dias neutros, enfim. E eu até acho que no processo de luto, cada vez que nós passamos por uma nova fase, ou até voltamos a uma fase específica, porque nós sabemos que as fases do luto muitas vezes não acontecem de forma linear, não é? Primeiro estou a sentir tristeza, depois raiva, depois negação, depois aceitação. Não, muitas vezes essas fases vão se misturando e imiscuindo, às vezes tudo no mesmo mês, tudo na mesma semana, tudo no mesmo dia. Mas cada vez que nós passamos por uma nova fase ou voltamos a uma fase específica e passamos por essa fase, sabemos gerir essa emoção, nós ficamos um bocadinho mais livres. Eu acredito que cada emoção que nós vivemos no processo de luto se vai tornando um bocadinho mais fácil de sentir. Um bocadinho, torna-nos um bocadinho mais livres. Faz sentido isto? Agora, o que é que nós podemos fazer com isto? Como é que nós vamos lidar com esta situação? Primeira coisa que vos quero trazer é normalizar a reação. É natural, como tu já percebeste, e é válido que isto tenha ativado emoções em ti, seja tristeza, seja choque, por exemplo. E então eu acho importante que tu digas a ti própria: faz sentido eu estar a sentir isto? Porque faz. Validar aquilo que nós sentimos reduz automaticamente a ativação fisiológica, isto está estudado, portanto, é como se o teu sistema nervoso dissesse: ok, eu não estou em perigo, eu só estou a sentir, e é meio caminho para sair da espiral de pensamentos e emoções desagradáveis. Portanto, dizer para ti própria: faz sentido eu estar a sentir isto, está tudo bem que eu me tenha sentido em choque, que eu tenha sentido tristeza, que eu tenha ficado 2 dias a remoer neste assunto, 2 dias triste, 2 dias mal, como tu dizes. Validar isto vai reduzir automaticamente a ativação que estas emoções têm no teu corpo. Segunda coisa, proteger-te da exposição digital. Não há vergonha nenhuma se nós quisermos silenciar, deixar de seguir a pessoa, enfim, o que for mais regulador para ti, o que te trouxer mais bem-estar emocional. Isto não é ser infantil. E muitas vezes eu ouço isto: eu não vou deixar de seguir o meu ex, ele vai achar que eu sou infantil, ou vai achar que que ele é importante, que ele ainda é importante. Mas ele ainda é importante. Qual é o problema da pessoa perceber que nos magoa ver aquilo? Não tem problema nenhum. Nós precisamos também de parar, e agora vou abrir aqui um parênteses para falar sobre isto. Nós precisamos de parar de associar amar alguém e sofrer por amor com uma coisa da qual devemos envergonhar-nos. É quase como se um amor não é correspondido, ou se uma relação terminou, parece que é vergonha gostar de alguém. E não é. O amor é uma coisa bonita. Sofrer por amor é uma coisa dolorosa, mas não lhe tira beleza o facto de ser dolorosa. O amor é uma coisa bonita, portanto, não há vergonha nenhuma de: quero silenciar, quero deixar de seguir, é mais regulador para mim, preciso saber cuidar de mim, eliminar aquilo que me faz mal. E, portanto, se continuar a seguir o meu ex-namorado, aumenta a ruminação, aumenta comparações, aumenta a tal solidão percebida, quem sabe, ou até alguma tristeza em relação a isto, então eu não preciso disto. Vou tirar da minha frente aquilo que me está a inquietar. Terceira coisa, escrever. Escrever para organizar aquilo que sentimos. A escrita, o journaling, é das ferramentas mais poderosas que existem no que toca ao processamento das emoções. Quando nós escrevemos o que nós sentimos, o cérebro sai do piloto automático e começa a organizar, começa a entender e a dar sentido àquilo que está no papel. E acontece até muitas vezes nós escrevermos coisas que nós nem tínhamos percebido que estavam lá, mas estavam. E portanto escrever ajuda-nos a reorganizar, entender, dar sentido, e muitas vezes até deixamos as emoções no papel. Parece que depois, quando paramos de escrever, já está. Já senti, já processei, já estou pronta para ir fazer outra coisa qualquer. Quarta coisa, ativar a tua rede de suporte. Fala com amigos, passa tempo com pessoas que te amem, pessoas que te façam sentir bem, pessoas que diminuam esta tal solidão percebida, se for o caso, pessoas que te conhecem, que te compreendem. Às vezes só o ato de contar alguma coisa de vulnerável já reduz a intensidade emocional, porque aumenta a ligação emocional com outra pessoa, o que é bastante calmante. A vulnerabilidade, isto é uma coisa que eu digo muitas vezes, a vulnerabilidade conecta. A vulnerabilidade com os outros
faz-nos sentir mais conectados e parece-me que este é um momento em que tu precisas de conexão com os outros, pegando na questão da possibilidade de ter sentido alguma carência afetiva. Portanto, traz esta vulnerabilidade para reduzir a intensidade emocional e para te ligares emocionalmente com os outros. Quinta coisa, recentra o teu foco na tua vida atual. Não é para compensar o que não tens, não é para ficar à frente do ex, mas é porque a tua vida merece que tu olhes para ela. A tua vida é uma boa vida? Eu acredito que a tua vida é uma boa vida. Ou acredito que, se a tua vida não é neste momento uma boa vida, que tu tens em ti a capacidade de transformar a tua vida numa boa vida. Portanto, o que é que tu tens feito este ano em que estiveste sozinha? Que coisas incríveis é que tu viveste? Que coisas incríveis é que tu tens? No outro dia eu li uma coisa que me fez muito sentido, que é: se te queres sentir rico, pensa em todas as coisas que tu já tens e que o dinheiro não pode comprar. E eu adorei esta frase, porque é tão isto, é tanto isto. Muitas vezes são coisas que ativam a autoestima e a nossa vontade de agir e fazer por nós. São os nossos hobbies, são desafiar-nos em algo novo, são fazer coisas que nos dão prazer e nos lembram de quem nós somos, independentemente de estarmos ou não numa relação, porque nós não precisamos de uma relação para sermos felizes. Sexto, reescrever a tua narrativa pessoal. Não deixes que a narrativa interna seja escrita pelas circunstâncias, ela merece ser escrita por ti. Portanto, quando nós falamos em reescrever a narrativa pessoal, não é sobre inventar coisas, é sobre nós darmos sentido da forma que nos faz sentido, passa a redundância, à nossa vida. O que é que eu aprendi durante este ano? O que é que eu aprendi durante esta relação e durante este término? O que é que isto diz sobre mim? Quem é que eu me tornei por causa disto? Quem é que eu quero ser agora? Reescreve a tua história. Sai dessa narrativa de eu sou a ex-namorada que não seguiu em frente primeiro, sabem? Não, tu és muito mais do que isso. Vamos reescrever a tua história. Sétimo, procurar ajuda, como é óbvio e como vocês sabem que eu digo sempre, procurar acompanhamento psicológico é muito importante, sobretudo se estás nesta fase de maior ruminação, tens dificuldade em aceitar o fim da relação, por exemplo, ou sentes que há medos que estão a ser reativados, medo de ficar sozinha, medo de não ter sido suficiente, muitas vezes até mexe com crenças muito profundas, que também já falámos em episódios anteriores, as nossas crenças nucleares, a forma como nós nos vinculamos aos outros. Portanto, se nós sentimos que isto também afeta a nossa autoestima, a terapia pode ajudar muito. Claro que a terapia não apaga o teu passado, mas ajuda a reorganizar a vida e a compreender todas estas coisas, como é óbvio. Faz sentido isto? E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado deste tema, espero que tenham gostado desta questão da nossa seguidora. Antes de terminar, lembrar-vos que me podem enviar as vossas histórias, questões, confissões e inquietações para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio. E claro, deixem-me nos comentários o que é que vocês acharam sobre este tema. Eu adoro ler os vossos comentários, tenho lido os comentários que me vão deixando e fico sempre muito, muito, muito feliz por saber que vocês tiraram uns minutinhos para me dizer que gostam de ouvir ou para me dar a vossa opinião sobre o caso em específico, sobre a pergunta de que estamos a falar hoje. Portanto, não se acanhem, soltem o dedo, digam-me tudo o que acharam. Nós vemo-nos para a semana. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!